E aí galera, beleza? Meu nome é Tito Augusto, esse é o nosso canal Desafter, Desafio aos Terraplanistas, tá ok? Aqui está nosso globinho, tá ok galera? Eu quero dar continuidade, pessoal, a um assunto aí bastante polêmico, né? O primeiro vídeo, eu comentando sobre a Bíblia, a ciência, ambos se fundem em harmonia, tá certo? Mostrei para você alguns detalhes do que eu acho que é o domo, né? Tá certo? Tá aqui várias imagens que eu tinha editado no primeiro vídeo, tá ok? E eu quero dar continuidade aqui, falando mais sobre essa trevas aqui, né? Aqui está as trevas, o abismo, tá certo? Onde diz a Bíblia, lá no início de Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tá certo? E havia trevas sobre a face do abismo, tá ok, pessoal? E no detalhe que fala sobre a criação, o que diz o versículo? Diz que a terra era sem forma e vazia. Nessa situação aqui de trevas na face do abismo, tá certo? Disse Deus que a terra, Deus tinha criado os céus e a terra estava sem forma e vazia. Veja bem, pessoal, o que seria, eu quero comentar sobre isso, o que seria essa terra sem forma, o que seria essa terra vazia? O significado dessa terra, veja bem, o significado dessa terra não está se referindo ao nosso planeta, não está se referindo ao planeta em que vivemos, tá certo? Hoje o nosso planeta tem esse nome, deram ao planeta nome de terra, por causa desse versículo. Por quê? Porque Deus chamou sua criação de terra, tá certo? Vocês poderiam substituir essa terra por matéria. Por exemplo, no início criou Deus os céus e a matéria, tá certo? Aí, logicamente, o que ia acontecer? O homem primitivo ia dar o nome ao nosso planeta de matéria, tá certo? Como eram as únicas duas referências que o homem tinha em relação ao universo, as duas únicas referências que ele tinha, como podemos dizer, numa visão astronômica, só tinha essas duas referências que Deus deixou, tá certo? Que era céus e terra, ou céus e a matéria. Como Deus chamou de terra, logicamente, o homem chamou o solo em que estava pisando de terra, tá certo? Então, tenta substituir essa palavra terra por exemplo, por matéria, tá certo? Ou universo. No princípio criou Deus os céus e o universo, tá certo? E a terra, o universo, era sem forma e vazio. A terra ou a matéria, os céus e a matéria era sem forma e vazio. O que vem a ser isso, pessoal? Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Uma frase que eu encontrei, tá certo? Num livro falando sobre detalhes aí do criacionismo e o que seria a Terra, tá certo? Nessa forma vazia, sem forma e vazia. Veja bem, ó. O vazio absoluto existe em alguma parte no universo, no espaço universal? Não está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Veja bem, essa frase se referindo aqui, ó, se referindo a essas trevas, se referindo a esse abismo, se referindo à terra que Deus criou, à matéria que Deus criou, ou o universo que Deus criou, que ainda estava sem forma e vazio, tá certo? Olha lá, ó. Nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria
Veja bem, matéria. Que matéria é essa? Era a Terra, era o universo, era matéria sem forma, matéria vazia, que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Ou seja, a matéria aqui nas trevas, no abismo, a Terra aqui nas trevas e no abismo, ou o universo aqui nas trevas e no abismo, estava no estado, veja bem, estava no estado que era uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Por quê? Porque ainda não era átomo. A matéria não tinha se transformado em átomo, tá certo? Somente depois do instante que Deus disse haja luz, foi que essa matéria, veja bem, essa matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos, foi a partir do instante que Deus disse haja luz, que essa matéria se transformou em átomo, tá certo? Vamos aqui ao detalhe que eu tinha colocado anteriormente. Olha aqui, ó. Aqui está. Olha só. De todo o universo, tá certo? De todo o universo, 5%, olha lá, ó, 5% é matéria atômica. Então, depois do instante que Deus disse haja luz, a matéria que estava no início sem forma e vazia, tá certo? Como diz aqui, ó, matéria que escapa aos teus sentidos, tá certo? E aos teus instrumentos. Olha aqui um outro detalhe, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Falando da luz. Agora essa frase aqui, ó, está falando da luz que Deus criou, que seria o firmamento. Que seria o que? A luz aqui, ó, está descrita como fluido universal. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Entendeu, pessoal? A luz que Deus criou transformou a matéria que estava no estado... Olha aqui, ó. Antes de Deus dizer haja luz, a matéria estava no estado perpétuo de divisão. Tá certo? E hoje a nossa ciência descobriu o quê? Os nossos cientistas descobriram o quê? Que o átomo, ele é divisível. O átomo não é mais átomo, porque o significado de átomo é algo indivisível. Tá certo? Mas já descobriram que o átomo pode ser dividido. Tá certo? E qual é o nome das partículas subatômicas do átomo? É chamadas de quarks. Tá ok? Se vocês pesquisarem, vocês chegarão a essa conclusão, que as partículas subatômicas do átomo são chamadas de quarks, o que nos leva a entender que, olha aqui, ó, no princípio, a Terra sem forma e vazia, tá certo? O estado da matéria era quarks, tá certo? Era quarks, ainda não era átomo. Precisou de um elemento, precisou da luz que Deus criou para transformar essa matéria que estava dividida em átomo, tá certo? Foi o que os cientistas descobriram recentemente através do colisor de partículas lá construído na França, divisa com a Suíça, tá certo? O colisor de Hadron, tá ok? Descobriram o quê? Descobriram lá o tal do bóson de Higgs, que foi apelidado de a partícula de Deus, tá ok, pessoal? Foi o que faltava para dar forma ao universo, para dar forma à Terra que Deus criou, que é a matéria do universo. Toda a matéria do universo, ela estava no estado de quarks, tá certo? Ainda não era o átomo, tá ok? E só foi transformada em átomo depois que, olha aqui, ó, o que diz aqui, ó. O princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, os quarks, e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá, ou seja, o tecido do universo, a textura do universo que dá gravidade. Por quê? Porque transformou os quarks em átomos, tá certo? Transformou em átomos, automaticamente a gravidade. Existe a gravidade, tá certo, pessoal?
E é isso. Olha aqui que maravilha, ó. Olha aí. Disse Deus, haja luz. O nosso querido Big Bang, como eu expliquei no vídeo anterior, o universo foi se expandindo. Olha aí que maravilha. Essa representação do nosso universo, que tem aí aproximadamente 28 bilhões de anos-luz de diâmetros. 22 bilhões de uma extremidade a outra de diâmetro. Tá ok, pessoal? Que é o que isso aí? Os terraplanistas confundem aí, dizendo que o domo está aqui acima da nossa superfície terrestre, e eles se enganam. Por quê? Porque o suposto domo seria a fronteira entre as luzes e as trevas, tá certo? Aqui do lado de fora a matéria está sem forma, a matéria está vazia, a matéria ainda não é átomo, tá ok? Somente depois que a matéria na forma de quarks entra aqui para dentro é que ela se transforma em átomo. Por quê? Porque o tecido do universo, a luz que Deus criou, transforma os quarks em átomo e automaticamente ele passa a ter gravidade. Tá ok, pessoal? E para vocês entenderem melhor isso aí, olha aqui, ó, vou colocar um vídeo aqui, ó. Veja bem, eu vou colocar o vídeo. Vocês prestem atenção no que diz. Talvez não fique 100% legível, tá certo? Mas eu vou deixar a descrição do vídeo aqui vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo, para depois vocês acompanhar, tá ok? O que diz aqui, ó? Esse é o físico Dr. Adalton Lourenço, tá certo? E eu travei aqui o vídeo, eu travei nos 5 minutos aqui, ó. Ali, ó, travei nos 5 minutos para vocês verem o que ele diz sobre o estado da matéria antes de Deus dizer haja luz. Olha aqui, ó. Vai ser apenas 1 minuto do vídeo, mas eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês acompanhar. Basta avançar o vídeo dos 5 minutos em diante, que ele dá detalhes aqui que deixa bem claro que a matéria, que a Terra sem forma e vazia, o universo sem forma e vazio, era quarks. E Deus precisou acrescentar uma partícula, Deus precisou acrescentar algo para dar forma à Terra, para dar forma ao universo, para dar forma à matéria. Presta atenção aqui, ó, vou soltar o vídeo aqui, ó. A narrativa de Gênesis precisaria ter essas duas. Precisa ser precisa, precisaria ser concisa. Por quê? Uma narrativa que não seja cheia de detalhes, para que o leitor não fique perdido. Imagina só, Deus dando detalhes da criação. Não, porque no princípio eu estava usando leptons e baryons. E para produzir um equilíbrio entre eles, foi necessária uma distribuição uniforme de massa e carga elétrica. Para tanto, eu precisei utilizar partículas subatômicas que tivessem spins de 2/3 de 1/3, a fim de que... Você fala, do que Deus está falando? Tá ok, pessoal? Espero que tenha dado para vocês entender, mas eu vou deixar o link aqui nas descrições e vocês acompanham o que esse doutor, professor Adalto Lourenço, é evangélico, é cristão, é físico, tá certo? Ele é físico nuclear e dá esses ricos detalhes aí sobre a criação, tá certo? Sobre a Terra sem forma e vazia, tá ok? E eu tentando explicar para todos aqui o que seria aí o suposto domo, tá ok? Olha aqui, o tecido do universo, a textura do universo, é o que faltava para que a matéria tomasse forma, para que a Terra, para que o universo tomasse forma, tá ok, pessoal? Ou seja, esse tecido do universo, ele comprime olha aqui, ó, olha essa representação aqui, que maravilha, ó. Seria a luz que Deus criou, o tecido do universo que comprime as partículas, comprime os quarks, transformando em átomo. Tá ok, pessoal? Torno a repetir para vocês. Tudo isso aqui é apenas o fio da meada, para que vocês venham pesquisar e venham entender melhor o assunto. Tá certo? Precisamos combater essa desinformação de terra plana, que está se alastrando como uma epidemia, deixando nossas crianças com um abismo de dúvidas e desacreditando da ciência. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos.
Deixa eu colocar novamente aqui aquele texto. Olha aqui, ó. Olha isso. O suposto domo é uma fronteira. É a fronteira entre dois meios, luz e trevas, semelhante à fronteira do vácuo com nossa atmosfera. Tudo indica que o elemento mais abundante nas trevas, abismo, seja a água, onde o Espírito de Deus pairava. Água que está no estado desconhecido do ser humano. Estado desconhecido, mas que tudo indica ao que eu acabei de falar. Tá certo? Umas indicações aí do Dr. Adalto Lourenço. Que o estado desconhecido era o quê? Era quarks, era o átomo dividido. Tá certo? Esse é o estado desconhecido. Tá ok, pessoal? Pois sólido, líquido e gasoso só é possível sob variações de temperatura e pressão atmosférica, que por sua vez só existe com gravidade. Gravidade que só existe devido ao tecido do universo que se curvou. Tecido este que na Bíblia está descrito como firmamento, pois ele é o responsável por manter todos os astros em suas posições com movimentos superordenados. Água abundante nas trevas, ou seja, antes de criar forma, antes da Terra criar forma, terra sem forma e vazia, tá certo? Tudo indica que a água, os elementos da água eram mais abundantes, semelhante ao hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo. Se acrescentar um átomo de oxigênio a 2 de hidrogênio, teremos água no universo inteiro. Tá ok, pessoal? E repito, tudo isso é apenas o fio da meada para que vocês venham pesquisar melhor. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.